Graça e paz, meus queridos irmãos. Áudio número 4, série Apocalipse Now. Vamos estudar hoje as 7 cartas e o número 7. Claro que hoje só estudaremos uma delas, a carta enviada à igreja de Éfeso. Bom, por que foram mencionadas só 7 igrejas, sendo que na época já havia se passado da fundação da igreja primitiva 60 anos? E isto sem contar que a igreja já estava espalhada em todo o mundo antigo, em toda a extensão do Império Romano. É certo que existia centenas e centenas de igrejas na extensão do Império Romano. Porém, foram selecionadas por Jesus Cristo apenas 7. O fato de serem 7, biblicamente é possível explicar, tá bem? Nós iremos fazer essa explicação. Eu quero lembrar vocês que o apóstolo Paulo também escreveu cartas para 7 igrejas. A de Romanos, a de Corinto, a de Gálatas, a de Efésios, a dos Filipenses, a dos Colossenses e as dos Tessalonicenses, tá bem? É certo que quando as epístolas paulinas foram escritas, elas tinham como objetivo direto aquelas igrejas situadas nas localidades mencionadas. Porém, o Espírito Santo sabia que todo o conteúdo doutrinário de cada uma das cartas servia como objetivo a Igreja Universal no seu todo, bem como em todas as épocas, estando hoje em nossas mãos. Em Colossenses capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo pede para que as cartas, sejam lidas em outras igrejas, tá bem, meus queridos? Esse foi sem dúvida o propósito do Senhor Jesus ao selecionar 7 igrejas com as características nelas encontradas naquela época, mas que profeticamente podiam representar 7 períodos da história da igreja, conforme ainda veremos. Na Bíblia, meus queridos, o número 7 é o número da perfeição e também é chamado do número completo. Assim, quando Paulo escreveu para 7 igrejas, estava na verdade escrevendo para todas as igrejas locais, de todos os tempos. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse para aquelas 7 igrejas da Ásia, ele estava também falando para todas as igrejas locais de todos os tempos, incluindo o nosso, meu querido. Em Apocalipse, é abundante o número 7. Temos, dentre outros, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 chifres, 7 olhos, 7 trovões, 7 cabeças, 7 anjos, 7 pragas, 7 montes. Assim é que as 7 cartas do Apocalipse não foram enviadas apenas para 7 igrejas locais, mas sim para a igreja do Senhor em toda a sua amplitude, de acordo com a abrangência da perfeição simbolizada pelo número 7. Os problemas havidos naquelas igrejas da Ásia ou do Apocalipse representavam ao longo da história o que estaria acontecendo com a igreja de Jesus aqui na Terra, em todas as épocas. Como o número 7 sugere perfeição, a mensagem do Senhor, contida nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, trata-se de uma perfeita e completa mensagem de Cristo à sua igreja em todos os tempos, a todas as igrejas, inclusive as nossas de hoje. Tá bem, meus queridos? Então, nós vemos que quando o Senhor escreveu a carta de Éfeso, que nós vamos estudar hoje, daqui a pouco a primeira carta, ele também estava escrevendo a um período na história da igreja que foi do ano 1 ao ano 100 depois de Cristo. Quando ele escreveu a carta
de Esmirna, ele estava escrevendo a uma igreja que existiria, tá bem? Do ano 100 ao ano 300 depois de Cristo. Quando ele escreveu a carta de Pérgamo, ele não somente estava escrevendo a carta para aquela igreja de Pérgamo, mas também a uma igreja, tá bem? Que houve entre o ano de 312 a 600 depois de Cristo. E da mesma forma, Tiatira, a carta de Tiatira, que foi recomendações dadas à igreja de Tiatira, mas também à igreja que existiria em toda a face da terra durante os anos 600 a 1517, quando ele escreveu a carta de Sardes, tá bem? Ele também escreveu para a igreja na história entre os anos 1517 e 1750, e da mesma forma a igreja de Filadélfia, tá bem? Que na nossa época foi de 1750 a 1970. E por fim, a última carta da igreja de Laodiceia, que existia 2000 anos atrás, e as características da igreja de Laodiceia, de 2000 anos atrás, é as características da igreja que existe hoje, desde 1970 até hoje, meus queridos, tá bem? É claro que as datas não têm precisão matemática, pode variar alguns anos antes, alguns anos depois, tá bem? Bom, a igreja de Filadélfia, que é a penúltima, fala de uma igreja missionária. Filadélfia significa amor fraternal e ela é representada em nossos dias, né, pelos 7.000 do tempo de Elias, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. A igreja de Filadélfia mereceu de Jesus uma declaração de amor. Ele disse: E saibam que eu te amo, Apocalipse 3:9. Porém, ao lado de uma igreja amada, fiel e missionária, que era a igreja de Filadélfia, a sexta carta, e que foi também a história da igreja entre 1750 e 1970, tá bem? Ao lado dessa igreja amada, fiel e missionária, existe hoje na terra a igreja representada por Laodiceia, que era a igreja morna há 2000 anos atrás e é a igreja morna hoje, em nosso tempo, que tem nome de que vive, mas está morta. A igreja rica materialmente, mas no sentido espiritual, é miserável, pobre, cego e nu. Tá bem? Nós vamos estudar isso, né? Que a igreja de número 7 de Laodiceia era tida, né? Era reconhecida como uma igreja rica. Porém, o Senhor Jesus falou que ela era pobre, miserável, cega e nua. Tá bem? E então nós vamos falar sobre isso quando chegar a sétima carta. Hoje estudaremos a primeira carta que foi endereçada à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, disse Jesus, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Éfeso situava-se em território da atual Turquia, na principal rota que ligava os países do Oriente ao Ocidente na época. Foi esse um dos principais fatores de seu grande desenvolvimento. Em Éfeso era também muito conhecida como sendo o centro da adoração da deusa da fertilidade. Em grego ela era chamada de Artemis e em romano ela era reconhecida como Diana, cujo templo figura entre as sete maravilhas do mundo antigo, tá bem? Essa deusa, né, que era a deusa da caça, da lua, da castidade, dos animais selvagens, tá bem? Ela era, né, naquela época de Éfeso, ali era a principal divindade, tá bem, meus queridos? Depois da terceira viagem do apóstolo Paulo, realizada entre os anos 52 e 57, Paulo permaneceu em Éfeso por 3 anos. Ele disse assim, ó, lembrando-se de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Estava falando da igreja de Éfeso. Foi pois assim que nasceu a igreja de Éfeso, com a administração da palavra, com oração e com lágrimas do apóstolo Paulo. Portanto, a igreja de Éfeso recebeu duas cartas, uma do apóstolo Paulo, escrita de Roma, quando ele estava preso, entre os anos 61 e 63, e esta outra escrita pelo apóstolo João, não é? Ditada por Jesus Cristo por volta do ano 96. Então, aproximadamente 30 anos de diferença
da carta do apóstolo Paulo para a carta do apóstolo João à igreja de Éfeso. No final do século, a igreja de Éfeso era uma igreja que permanecia forte na doutrina, mas que havia enfraquecido no amor. Por isso Jesus disse: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Conforme já afirmamos, embora não seja pacífico tal entendimento, nós preferimos crer que o anjo da igreja, referido nas cartas do Apocalipse, trata-se exclusivamente do pastor responsável por cada uma daquelas 7 igrejas. No caso de Éfeso, as últimas informações bíblicas dão conta de que o último pastor mencionado daquela igreja foi Timóteo, ali deixado por Paulo, bem logo após a prisão deste. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então nós vemos aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Ele disse que deveria cuidar da igreja de Éfeso e principalmente da doutrina, tá bem? Ensinar a doutrina. A carta que Jesus enviou 30 anos depois diz o seguinte, né? Ó, eu conheço as tuas obras. O que significa isso, né? Como é bom saber que o dono da igreja é onisciente e que não precisa de informações para que possamos conhecer sobre o que está acontecendo na igreja. A expressão eu conheço as tuas obras é repetida em relação às 7 igrejas, ou seja, a todas as igrejas em todo o tempo da história da humanidade, tá bem? É confortante saber que Jesus sabe tudo, né? É uma mensagem de alerta aos hipócritas e aos pretensiosos e aos mercenários que se encontram dentro das igrejas, tá bem, meus queridos? Saber que ele sabe é confortante porque nos dá a certeza de que não precisamos perder o nosso tempo falando de nossas virtudes, capacidades e força e dons e trabalho. Então, é bom saber também que ele sabe. Assim a gente não precisa ficar tocando a trombeta para divulgar o que estamos fazendo em prol do reino de Deus, tá bem, meus queridos? E também é bom saber, né, que ele sabe, tá bem? Porque aí não há necessidade de a gente ficar bajulando, né, uns aos outros. Porque o dono da igreja nos sonda e nos conhece. Saber que Jesus sabe todas as coisas, que conhece as nossas obras, nos dá a certeza de que ele conhece nossas fraquezas também e sabe que somos pó. Como disse o salmista, né? Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Aleluia. Foi, pois, o próprio Jesus quem afirmou: eu sei as tuas obras, e também o seu trabalho, e também a sua paciência, e que não pode sofrer os maus. Foi o que ele disse a respeito da igreja de Éfeso. E ele diz mais, ó, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então Jesus aqui estava louvando a atitude dos efésios, meus queridos. O que Paulo havia previsto cerca de 30 anos atrás estava acontecendo 30 anos depois. Na sua última reunião com os obreiros da igreja de Éfeso, ele havia dito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentro de vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então a igreja de Éfeso tinha sido bem doutrinada pelo apóstolo Paulo. Igreja que valoriza a palavra de Deus, não segue, não se apoia em aventureiros, não é? Travestidos de obreiros. E pensar que hoje em dia, por falta de conhecimento bíblico e de temor de Deus, muitos desses aventureiros, né, desses falsos mestres e falsos pastores, são prestigiados e conseguem arrebanhar muitos seguidores, né? Eu quero citar aqui alguns deles, tá bom? Victor Azevedo tem milhões de seguidores nas redes sociais, é um pastor novo, jovem, né? Que fala umas heresias grandes, por exemplo, uma que ele disse é: somos pequenos deuses, né? Ele copiou de um outro cidadão que na antiguidade dizia a mesma coisa. Ele disse mais, o Victor Azevedo: eu não me sinto inferior a Deus. E ele disse mais: a Bíblia é só um livro. E ele disse mais: disse que é
chamado de Cristo por Deus. Quando Deus olha para ele, em vez de chamá-lo de Victor, chama ele de Cristo. Então, meus queridos, além do Victor Azevedo, tem o David Leonardo também, que é outro aventureiro, né, que não conhece nada de Bíblia e fica criando heresias. Ele diz assim, o David Leonardo: Deus tem ponto fraco e também o homem é o centro do coração de Jesus. Então, meus queridos, uma igreja que não é doutrinada na palavra, não conhece a sã doutrina, é enganada facilmente por esses aventureiros, meus irmãos, né? Por esses hereges, esses pastores aí, jovens, teólogos liberais, né? Da teologia liberal, da prosperidade. Então, é isso que está acontecendo hoje em dia, né? Nós vimos que o próprio Edir Macedo, uma certa vez, disse assim: Deus tem uma dívida conosco, comigo, ou seja, com a humanidade. Tá bem, meus queridos? Lembrando muito bem que, principalmente Victor Azevedo, David Leonardo e tantos outros aí dessa mesma geração, tá bem? O que que eles pregam, né? Eles pregam valores seculares, né? Filosofia humanistas, tá bem? Eles são os coach, né? Os treinadores, né? Então, esse termo de coach, né? Que é treinador, é muito utilizado no meio empresarial, né? Quando você treina as pessoas, mas a igreja não tem fins lucrativos, é espiritual, é sobrenatural, é santa, é sagrada, não é uma empresa, né? Então, se eles adotassem essa técnica nas empresas, muito bem, mas dentro da igreja é heresia, tá bem, meus queridos? E é por isso que Victor Azevedo e David Leonardo faz muito sucesso, tá bem? E arrebanha muitas pessoas, tá bom? Uma das maneiras de pôr um homem à prova é confrontar o que ele diz, como ele faz. O Senhor Jesus ensinou isso. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então esse é um dos meios de você pôr à prova os pastores, os bispos, os apóstolos, né? Os coachings aí, os treinadores, tá bem? Olhando para os frutos da vida deles. E uma outra forma também é comparando o que eles pregam com o que diz as escrituras sagradas, que foi o meio que o apóstolo Paulo adotou para manter a igreja de Éfeso 30 anos em paz nesse quesito da doutrina, tá bem? E também quando Jesus chegou e fez uma avaliação da igreja de Éfeso, ele não encontrou uma doutrina fraca. Ele não encontrou, não é, falsos profetas no meio da igreja de Éfeso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, há 30 anos atrás, deixou isso bem definido, tá bem, meus queridos? Então vamos continuar aqui o nosso comentário, tá bem? Obreiro que coloca as coisas materiais acima das espirituais deve ser considerado como reprovado, pois o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós estamos vendo aqui como pôr à prova, como fez a igreja de Éfeso, como pôr à prova os obreiros, os pastores, os bispos, os apóstolos, os pregadores, tá bem? Citei lá, né? E agora estou citando aqui uma segunda forma, tá bem? Uma das maneiras de pôr um homem à prova é confrontar a doutrina da salvação que esse homem prega. Então existe uma doutrina da salvação, né? Vários versículos que em conjunto trata-se da doutrina da salvação. Então você precisa ver o que esse cidadão prega. É o caso do Victor Azevedo, não é? E também do David Leonardo, que prega que o homem é Deus, né? Aliás, eles dizem o seguinte: filho de cachorro é cachorro, filho de gato é gato. Então, filho de Deus é Deusinho, ou deuses, tá bem? Deuses menores, tá bom? Então, olha só a lógica, vê se faz sentido uma coisa dessa. Tá bem, meus queridos? O obreiro que não se preocupa com a santificação de sua própria vida e não procura pela palavra de Deus levar o povo a uma vida santa diante de Deus é o obreiro que deve ser reprovado. Então nós estamos aprendendo aqui, tá bem? Aproveitando o ensejo da igreja de Éfeso, nós estamos aproveitando para saber como reconhecer um obreiro, tá bom? Se é de Deus, se não é de Deus, se a doutrina é de Deus ou não é de Deus, se ela é bíblica ou não é bíblica, tá bom, meus queridos? Jesus disse também para a igreja de Éfeso, ao anjo, né, de Éfeso:
Ele disse assim: não pode sofrer os maus. Então, meus queridos, depois de tantas advertências sobre o perigo que representavam os falsos mestres, a defesa da verdade se tornou um ponto forte da igreja de Éfeso. Homens que alegaram ser apóstolos foram postos a provas e achados mentirosos. O mesmo zelo pela verdade se faz necessário hoje, meus queridos, e durante toda a história da humanidade e para sempre, enquanto a igreja viver, tá bem? Os meios evangélicos estão cheios de homens que se dizem apóstolos e profetas e pastores e coaches. A falta de conhecimento bíblico tem permitido que esses falsos obreiros façam estragos entre o povo de Deus, tá bom, meus queridos? Então vamos vigiar nesse quesito, tá certo? É, Jesus também disse, olha, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Né? Então, a igreja de Éfeso, meus queridos, tá bom? Ela recebeu né? 9 elogios, tá bom? E somente uma exortação, tá bom? Somente uma chamada de atenção, que daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso, tá bem? Então, a igreja de Éfeso representa a igreja universal dos tempos apostólicos, tá bom? Então, essa igreja de Éfeso, ela existia em uma determinada localidade com um determinado pastor local, mas também a igreja que existiu do ano 33 depois de Cristo, tá bem? Ao ano 100 depois de Cristo, também teve as mesmas características da igreja local de Éfeso, tá bom? Para você entender isso. Mas vamos falar sobre o erro da igreja de Éfeso? Jesus disse em Apocalipse 2:4: Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, o que Jesus quis dizer, né? Que eles relaxaram, eles dispensaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso foi ensinada a viver arraigada e fundada em amor. O poder do Espírito Santo e a presença de Cristo em cada coração era, no princípio, o segredo pelo qual a igreja de Éfeso vivia em amor. 30 anos depois, o quadro era outro, meus queridos. A igreja havia deixado aquele primeiro amor. Porém, o Senhor Jesus havia dito: permanecei no meu amor. O amor foi a virtude que Jesus escolheu para identificar os seus seguidores. Nunca esqueçam isso. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Então, irmãos, o amor é o segredo do funcionamento da vida cristã. O amor se expressa não através de palavras, mas por obra e em verdade. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 18. Tá bem, meus queridos? Obra sem amor é como metal que soa e como sino que tine, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. E o amor é o vínculo que nos une, disse o apóstolo João em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tá bem? Continuando, o que Jesus recomendou, né? Então Jesus disse, né, que a igreja de Éfeso tinha um problema. Ela não o amava mais como amava de primeiro. Ou seja, que a igreja, não é, não o amava mais como amou no início, né, da sua conversão, no início da sua história, no início que eles se conheceram, né? Jesus Cristo e a igreja de Éfeso, tá bem? Então, ela relaxou na fé, ela relaxou no amor, ela deixou de amar a Deus e a Jesus e a sua obra e a sua igreja em primeiro lugar. Continuou amando, mas não tanto, não em primeiro lugar, tá bem? E a recomendação é essa, né, meus queridos? Amar a Deus acima de todas as coisas, tá bem, meus queridos? Então, por isso que o Senhor Jesus fez essa reclamação, tá bom? Então, lembrando que essa recomendação é para todas as igrejas de todas as épocas, tá bom? Da história da igreja, tá bom, meus queridos? E o que Jesus disse? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Então, Jesus falou assim, olha, você deixou o primeiro amor. Então, você lembra-te disto, tá bem? E vê de onde foi que você caíste, tá bom? E arrependa-te. Então, lembrar e arrepender e voltar ao estado original. É o que Jesus pediu.
você se lembra o que aconteceu e arrependa-se dessa atitude e volta ao estado original. Então, ficou muito claro que a perda do primeiro amor representa uma queda, pois tudo na vida espiritual se baseia no amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor, disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 16, 14. O amor perdido pode ser recuperado, foi o que Jesus quis dizer para a igreja de Éfeso. Olha, você me deixou de amar como você me amava. Eu estava sempre em primeiro lugar, hoje não mais. Mas se arrependa-te e volta ao estado original. Então significa que o amor que você perdeu por Jesus, tá bom? Mas não só por Jesus, pela sua esposa, pela sua família, ele pode ser recuperado, meus queridos, tá bem? E o Senhor deu a chave para voltar ao passado. Lembrar como éramos e como fazíamos a obra de Deus. Recordar a alegria e a felicidade proporcionados pela íntima comunhão com Deus no passado. Perceba que está escrito de onde caíste e não onde caíste. De onde fala da posição que você saiu e deixou. E não aonde foi que você estava, ou seja, do lugar. Portanto, a queda não se refere a um lugar, mas a uma posição, meus queridos. O salmista, ao que parece, fez balança em sua vida e viu que não mais estava no lugar onde estivera antes e decidiu voltar. Olha o que ele diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos, para a tua palavra, oh glória, aleluias, né? Nesse mesmo sentido, escreveu Jeremias: esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemos-los e voltemos para o Senhor, aleluias. Eu lembrei agora de um corinho que nós cantávamos há muitos anos atrás, que dizia assim: esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim e salvação cada manhã. Aleluias, aleluias. Eu não sou muito bom cantor, não, viu, meus queridos? Mas eu lembrei o corinho, coisa linda esse corinho, tá bem? Nós vamos ver se a gente canta ele de novo, qualquer culto desses, viu, irmão Lucas? E aí o que o Senhor orientou a igreja de Éfeso? Arrependa-te, né? Ele disse: arrependa-te. Não basta lembrar e descobrir que hoje estamos em situação espiritual pior do que estávamos antes. É preciso que, ao descobrir que você está pior do que era, sentir-se triste e, por isto, tomar uma decisão de voltar àquela primeira posição abençoada na qual você vivia. Tá bem? Uma advertência feita por Jesus. Olha o que ele disse: quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Então, irmãos, vocês têm que entender que desobediência gera consequência. Abandonar o primeiro amor, deixar Deus, Jesus Cristo, o Evangelho, a sua palavra, né? O reino de Deus, em segundo lugar, em terceiro, e quarto, e quinto, e assim sucessivamente, é um tropeço, tá bem? E é uma desobediência, e vai gerar consequência, tá bem, meus queridos? Olha a consequência aqui, ó. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrepender-se ou não é uma decisão do homem. Deus não pode forçá-lo a tomar essa ou aquela posição, tá bem? Pelo testemunho da história, o castiçal da igreja de Éfeso foi removido. Pela história, vemos que até o ano 500, né, ou século 5 depois de Cristo, a igreja de Éfeso deu ouvido à advertência de Cristo, tá bom? Porém, a atitude de permanecer no primeiro amor não se manteve como era o desejo do Senhor. A partir do quinto século, a cidade de Éfeso começou a entrar em decadência, o mesmo acontecendo com a igreja, e então o castiçal foi removido do seu lugar. A igreja foi removida da cidade de Éfeso. Então a igreja deixou de existir na cidade de Éfeso. Foi isso que Jesus disse. Olha o que ele disse, olha:
Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal é a igreja, meus queridos. Representa a igreja, simboliza a igreja, tá bem? Então, depois do séculos 5 depois de Cristo, né? Éfeso caiu em decadência e a igreja também, e por isso, não é? A igreja foi removida de Éfeso e juntamente com ela o seu testemunho cristão. É fato histórico que o testemunho cristão, antes tão poderoso na igreja de Éfeso, desapareceu. Hoje, na vila mais próxima do local onde Éfeso se situava, não se encontra um único cristão. A escassa população existente na região professa a fé islâmica, a fé em Maomé e no Alcorão. Tá bem, meus queridos? Então você viu aí que a advertência de Jesus, não é, ajudou a igreja por 500 anos. Tá bem? 400, vamos pôr aí, 400 anos. Mas depois eles não vigiaram e a igreja deixou de existir em Éfeso, tá bom? E para finalizar, Jesus fez uma promessa à igreja fiel, ao cristão fiel. Ao que vencer, ele disse: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. Antes que desistam, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o seu galardão. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o seu galardão, tá bem? Comer da árvore da vida é simbólico, meus queridos. Significa aquilo que foi perdido, tá bem? O direito de comer da árvore da vida no jardim do Éden será recuperado, tá bom? Então, Adão perdeu esse direito lá no jardim do Éden, nós também hoje não podemos. Mas, se você vencer, manter a sua fé em Cristo Jesus, a sua fé na palavra, tá bom? Guardar a sua coroa, a sua salvação é em Cristo, tá bom? No sangue de Jesus e no poder do nome de Jesus, você voltará a comer da árvore da vida, tá bem, querido? E diz mais, quando fala em árvore da vida, fala de eternidade, da imortalidade, da nutrição espiritual e de todas as necessidades da alma e do espírito, meus queridos. Olha que promessa maravilhosa que Jesus fez, tá bem? A igreja de Éfeso, lembrando que todas as exortações, todos os elogios e todas as promessas, tá bem? De todas as cartas servem para todas as igrejas em toda a história da humanidade, tá bem, meus queridos? Então, não somente a igreja de Éfeso que venceu, tá bem? É, vai poder comer da árvore da vida. Todos nós que vencermos poderemos também. Aleluias, glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Se cuidem aí do Covid, tá bom? Que Deus abençoe vocês para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.